Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos no dia 15 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E estamos continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus. E hoje nós estamos justamente em Êxodo capítulo 7, que é a continuação da saída do povo que Deus escolheu do Egito. E aí a gente vê Deus trabalhando. Nós vemos Deus nos lembrando das promessas e fazendo e trazendo ali o seu braço forte para cumprir aquilo que ele tinha falado desde antigamente. E vamos lá, vamos começar por causa do horário. Êxodo capítulo 7, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do Egito. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir. Perdão. E aí você vê, por que Deus está fazendo o coração do Faraó resistir? Lá na frente, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, Deus vai responder o porquê. Mas dando um spoiler aqui, inclusive aproveita que você está aqui, se inscreve aqui no canal, para que amanhã, dia 16, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, você possa receber a notificação. E curte aqui para que esse vídeo, essa live, esse ano com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, agora o ano 2026, ele também chegue em outras pessoas e o reino de Cristo chegue a mais gente. Mas assim, por que Deus fez com que o coração de Faraó fosse endurecido? Isso é justamente para que Deus pudesse mostrar o seu poder, pudesse mostrar que ele é soberano, pudesse mostrar que ele pode todas as coisas e que, agindo ele, ninguém pode impedir. Não haveria outra maneira de Deus mostrar o seu poder, se não fosse dentro desse contexto. E justamente tudo isso acontece para que nós possamos ver e entender que Deus ele tem uma aliança com o povo, que Deus ele escolheu um povo e ele fez uma aliança e verdadeiramente não é algo que parte do homem para Deus, mas é algo que parte de Deus para o homem. Então tudo isso é para que Deus possa se revelar. Perdão. Inclusive, só ainda abrindo um parêntese, não se revelar apenas com misericórdia e graça, assim como ele se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, mas agora se revelar como justiça e juízo, como ele vai se revelar ao Egito e aos inimigos de Israel. E justamente Deus é o único que consegue juntar a plena graça e misericórdia e, a plena justiça e o juízo em uma coisa só. Infelizmente ou felizmente, nós somos muito ou da graça e misericórdia ou do juízo e justiça. Mas só Deus, ele sabe exatamente o limite certo, o ponto exato para receber graça e misericórdia e justiça e juízo da medida exata. E é exatamente o que Deus está mostrando aqui. Vamos continuar. Porém, eu farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito. Eita, quando Deus coloca a mão, opa, bicho pega, viu? Bicho pega porque ninguém consegue ser contra Deus. E com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos. Tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Ou seja, eu vou me revelar a um novo povo, vou me revelar aos egípcios. Eles vão ver que sou eu que estou trabalhando. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83, quando falaram com o faraó. Você vê, já eram idosos. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará em uma serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito
fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. E aí você vê, perdão, e aí você vê, fizeram as mesmas coisas por meio de suas ciências ocultas. Olha, Satanás tem poder? Tem. Mas Satanás não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Deus. Mas assim, quando Deus ele fez a terra, essa terra foi feita e Satanás foi colocado aqui. E foi dado poder e autoridade a Satanás. Não todo o poder, não toda a autoridade, mas foi dado poder e autoridade. Jesus ele foi até o inferno, arrancou as chaves de Satanás, para que agora o poder da morte, o poder do pecado não estivesse mais sob Satanás, não estivesse mais sob a direção de Satanás. Mas agora o poder da vida, que era a morte, mas passou a ser vida, o poder de estar com Deus, da eternidade, com o Senhor, está com Deus agora, está com Jesus agora. E Jesus nos dá. Por isso que Jesus foi ao inferno, para buscar essas chaves. E aí que está a questão. Satanás tem poder? Tem. Satanás consegue fazer coisas, prodígios, sinais? Consegue. Inclusive, vai acontecer, na época do anticristo, sinais e prodígios que a besta e que o falso profeta eles vão fazer. Isso vai acontecer. Mas a questão é, não creia em sinais, mas creia na palavra de Deus. De nada adianta você ser curado, você ver pessoas sendo curadas, você ver sinais e maravilhas extraordinárias acontecer, mas se a palavra não é pregada, se a lei do Senhor não é exposta, se o evangelho de Cristo genuíno, ele não é apresentado, não adianta, é inútil. Então assim, como é que você sabe se é de Deus ou não? Se o evangelho de forma genuína, ele é pregado, ele é exposto. Qualquer outra coisa, a gente não pode servir como meio de parâmetro para saber se aquilo é de Deus ou não. Porque aqui, ó, também os magos e feiticeiros fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Ou seja, assim como o bastão ali se transformou em cobra, da mesma forma eles fizeram também. Perdão. Cada um deles, magos e feiticeiros, jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Ou seja, a vara do Senhor é toda poderosa. O Senhor é todo poderoso. Já o poder do maligno existe sim, mas ele não é todo poderoso. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha falado. Tinha dito. Olha, sempre lembra disso. Deus tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. Podem fazer coisas contra você, podem usar o poder das trevas contra você? Podem. Mas só Deus tem todo o poder. Então se você estiver debaixo da sombra do Altíssimo, tá de boa. Podem fazer. Sabe por quê? Porque é Deus quem te protege. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, não importa. Vamos continuar. Versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. E aí você vê, quando ele estiver indo às águas. Presta atenção nesse ponto. Só abrindo um parêntese. O faraó, ele queria dizer que ele era Deus, que ele tinha todo o poder de Deus e tudo mais. Então, todo dia de manhã, ele ia sem escravos, ele ia sem servos, ele ia sem exército, até o Nilo, de manhã bem cedo, para que lá ele pudesse tomar um banho, fazer suas necessidades e tomar um banho. Para que as pessoas não pudessem ver que ele é ser humano, assim como eu, assim como você. Então, o que é que Deus fez? Olha, vai num momento onde não vai ter servo, onde não vai ter escravo, onde não vai ter pessoas ao seu redor, onde não vai ter ninguém. Só vai ser você e ele. E vá lá, porque lá vocês vão conseguir conversar. Lá você vai pegar ele em um momento despreparado. Lá você vai pegar ele em um momento que ele é 100% homem. Que ali ele não tem mais ego, não tem mais vaidade. Tipo assim, ele tá fazendo uma coisa natural. E mesmo nesse momento, ele ainda vai estar com o coração endurecido. Presta atenção. Perdão. Quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga: o Senhor, o Deus dos Hebreus,
mandou-lhe dizer-lhe: deixe ir meu povo, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal. E os egípcios não suportarão beber das suas águas. E aí você vê, olha, estou trazendo o juízo agora sobre o rio. Vocês acham que o rio de vocês é um rio poderoso, um rio que o Deus de vocês abençoou e tudo mais? Não, não, não. Vou trazer juízo para vocês verem que sou eu que estou trabalhando. Versículo 19. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Nilo, as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E elas se transformarão em sangue. Elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Ou seja, a água agora vai ser só de sangue. Só vai ser sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Toda a água do rio transformou-se em sangue. Olha que coisa terrível. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Olha que coisa terrível. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. E aí você vê, fizeram as mesmas coisas por meio de suas ciências ocultas. Como eu disse, Satanás tem poder? Sim, Satanás tem poder. Satanás não tem todo o poder, mas Satanás tem poder. Deus tem todo o poder. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavavam buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. E aí você vê, eles estavam cavando do lado do rio ali, até chegar, até conseguir ter água potável. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Egito. E aí você vê que coisa terrível, né? Êxodo capítulo 8, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhes assim. E diga-lhes assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Você não poderá, se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. E aí você vê, sangue agora rã. Olha que coisa terrível. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro de seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, e seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Você vê coisa terrível, né? Assim Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E aí você vê, de novo, Satanás teve poder para poder fazer uma coisa terrível também. Um sinal terrível também. Isso é só Deus nos mostrando, nos lembrando, olha, não é porque fazem sinais e prodígios, coisas maravilhosas, fora da ciência humana, que isso vem da parte de Deus. Muito pelo contrário, tenha muito cuidado com isso. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o meu povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí você vê, mentirosamente ele falou. Por quê? Porque ele não tinha de fato esse desejo. Ele estava mentindo. Ele não cumpriu sua palavra. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tua casa fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Ou seja, quando é que você quer que eu ore?
Diga aí, quando é que você quer que eu ore para que essas rãs saiam? Só fica as que tem no rio. Diga aí, quando é que o senhor quer, faraó? Amanhã, disse o faraó. Ou seja, amanhã você vai orar. Pronto. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibais que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tua casa, os teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Você vê, não pode tirar todas, né? Por quê? Por que não pode tirar todas? Porque existe uma biodiversidade. As rãs, elas servem de alimento para outros animais. Elas servem de controle de pragas. As rãs são animais excelentes que, de fato, precisam ser cuidadas e preservadas. Não em excesso como estava aqui, porque aqui tinha sido a maldição de Deus. Mas cuidadas dos animaizinhos, deixar elas no ambiente que é delas, lá no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés chamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Olha, isso aqui é fantástico, porque assim, uma coisa é a pessoa orar a Deus. Outra coisa é Deus ouvir e atender. Deus estava nesse momento trazendo o juízo. E Deus estava nesse momento presente. Ele é sempre presente, mas assim, nesse momento Deus estava fazendo questão de mostrar a todos que ele estava ali trabalhando. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. E aí você vê, ele mentiu. Ele podia ter mantido a palavra dele, mas ele não manteve. Ele era rei, mas era mentiroso. Porque falam, a palavra de rei não pode voltar atrás. Aqui, um rei que voltou com a palavra atrás. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Olha que coisa terrível. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E aí você vê, aqui já não conseguiu. Até as rãs conseguiram, mas piolhos já não conseguiu. Por quê? Porque só Deus tem todo o poder. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. E aí você vê, os magos disseram ao faraó. Eles reconheceram, os magos, os feiticeiros, eles reconheceram, olha, isso é dedo de Deus. Porque a gente não consegue fazer. Se a gente não consegue fazer, esse Deus é muito superior ao nosso Deus. Isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. E aí você vê no mesmo processo, né? Quando ele estiver lá, fazendo o que todo homem e toda mulher faz, pronto. Quando ele estiver indo lá, fazendo o que todo homem faz, você vai lá. Diga-lhe que, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de moscas para atacar vocês, e os seus conselheiros, o seu povo e suas casas. A casa dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Olha que coisa terrível. Mas naquele dia trarei, de maneira diferente, a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que vocês saibam que eu sou o Senhor e estou nessa terra. Você vê, a bênção de Deus, ela é sobre o povo. A bênção de Deus, ela é sobre você. Independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, independente da sua situação, Deus ele vai te abençoar. Independente. Por quê? Porque a bênção é sobre a pessoa. A bênção é sobre o povo. A bênção é sobre Israel. A bênção não é sobre a terra. A bênção é sobre você. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal miraculoso acontecerá amanhã.
E aí você vê, Deus faz distinção. O mundo inteiro pode estar em crise, pode estar em guerra, pode estar em situações terríveis. Mas nós, que cremos em Cristo e que confessamos a Cristo, para nós é justamente o oposto. Para nós é justamente o oposto. Por quê? Porque é Deus que nos abençoa. É Deus que nos provê, é Deus que nos guarda, é Deus que nos cuida, é Deus que nos livra, é Deus quem faz tudo em todos nós. É Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. E em todo o Egito e a terra foi em todo o Egito e a terra foi arruinada pelas moscas. A terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Ou seja, podem oferecer sacrifício, mas aqui dentro. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégios, isso não os lavará e nos apedrejará. E nos apedrejarão? Ou isso não os levará a nos apedrejar? Ou seja, se a gente fizer uma coisa que para vocês é um sacrilégio, uma coisa errada, um pecado, vocês não vão nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Ou seja, não podemos oferecer sacrifícios aqui dentro, tem que ser no deserto. A gente vai ter que caminhar 3 dias. Vai ter que ser lá, não aqui, ok? Aqui não, lá, certo? Beleza. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E aí você vê, assim que sair da tua presença, a situação já mudou. Ele não vai orar ali dentro do Egito. Ele vai orar quando sair da presença do faraó. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, cumpra a sua palavra, cumpra aquilo que você está dizendo. Faça o que é correto. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu ao seu pedido. As moscas deixaram o faraó, os seus conselheiros e o seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. E aí você vê, de novo, ele não cumpriu sua palavra. De novo, ele não honrou aquilo que ele disse. De novo, ele não honrou aquilo que ele falou. Vamos seguir. Você vê, Deus está dando várias oportunidades para ele se arrepender, para ele voltar, para ele mudar, para ele fazer algo diferente. Vamos seguir. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois que o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me prestem culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. E aí você vê, nenhum animal dos israelitas morrerá. Por quê? Porque Deus faz distinção. Olha, Deus vê quem você é. Deus, ele conhece quem você é e ele vai mudar a história para você. Todo mundo pode ter dado errado, todo mundo pode ter dado mal, pode ter sido ruim para todo mundo. Mas para você vai ser diferente. Por quê? Porque Deus está contigo. Acabou. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Você vê, todos os rebanhos dos egípcios morreram. Todos. Mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Você vê, Deus, ele é assim. Com Deus não tem meia palavra, com Deus não tem meio termo. Não é, acabou. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Nenhum animal dos israelitas havia morrido. Acabou, é assim que Deus faz. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir.
A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinzas de uma fornalha, e Moisés espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. E aí você vê, agora são feridas nos homens e nos animais. Eles tiraram cinza de uma fornalha e puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. E aí você vê, mesmo diante de dessas coisas terríveis que estavam acontecendo, ainda assim o coração estava fechado. O Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Olha, a gente precisa, muitas vezes, o tempo inteiro a gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas a gente precisa principalmente ouvir a voz de Deus quando as coisas estão indo bem e quando estão indo mal. Como assim? Às vezes as coisas estão indo bem, mas não é do jeito que Deus quer, sabe? Deus tem um jeito, Deus tem uma forma, Deus tem uma maneira. Mas também as coisas às vezes estão indo mal e justamente ao contrário. É Deus abençoando. Sabe por quê? Porque tudo que vem até a nossa vida só vem até a nossa vida porque antes passou no tribunal de Deus e Deus estabeleceu que assim fosse. Então nós temos um Deus que cuida de nós e que distingue a praga do mundo, a maldade do mundo, para a bênção para a gente. O que para ele é legal, o que para ele é bom, certo? Então é isso que a gente não pode nunca esquecer. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo ir para que me prestem culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra seus conselheiros e contra o seu povo, para que vocês saibam que em toda a terra não há ninguém como eu. Tá vendo? Para que vocês saibam que em nenhuma outra terra, em que em toda a terra não há ninguém como eu. Tá vendo? Para que eu possa me revelar. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo, com a praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito. Olha, Deus escolheu manter o faraó e o povo dele em pé, para que todos pudessem ver e constatar que Deus é todo poderoso. Aleluia! Mostrar-me o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Como é que a gente ia saber que Deus tem todo esse poder? Se Deus não tivesse levantado o faraó para isso. É Deus quem levanta e é Deus quem abate. É Deus quem faz e é Deus quem destrói. É Deus quem cuida de todas as coisas. Ele é soberano. Ponto. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a essa hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que vocês têm nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Ou seja, guarde os animais. Guarde os animais, que o granizo vai cair e o bicho vai pegar. Quem não tiver guardado vai embora. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. E aí você vê, os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor. Ou seja, tinham pessoas que faziam parte da corte do faraó, que estava vendo tudo isso, estava entendendo tudo isso, mas que temia a Deus. Você está entendendo? Temia a Deus. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Olha, Deus ele sempre deixa claro uma coisa. Te dou sempre dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o caminho da vida para que você viva. Mas se você escolher o caminho da morte,
Você vai colher o fruto do seu próprio pecado. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em toda a direção. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estava Israel, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Olha, é assim que Deus faz. Literalmente. Deus coloca a mão e acabou. Coloca a mão, já foi. Ninguém pode fazer nada. Ponto. Já foi. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Aí você vê, parece que aqui o faraó tinha reconhecido que ele tinha pecado, que ele tinha errado. Parece que aqui o faraó voltou à consciência. Eu errei, vocês são justos, eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo que somos culpados. Parece que aqui ele se arrependeu. Mas ó, vamos seguir o contexto. Orem ao Senhor. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixei. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que tiver saído da cidade, erguerei a mão em oração ao Senhor, e os trovões cessarão e não cairá mais granizo. Para que saibas que o Senhor, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor. Ou seja, eu sei que você está falando isso, mas é da boca para fora. Vocês não tremem diante do Senhor. Vocês de fato não servem ao Senhor. Vocês de fato não reconhecem que o Senhor é todo-poderoso. O linho e a cevada foram destruídas, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurece mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, e os trovões e os granizos cessaram. E a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente. Olha, é terrível. A humanidade é terrível. O coração do homem é terrível. Só busca uma forma de pecar, de errar, de falhar. Terrível, misericórdia. E obstinou-se em seu coração. E ele e os seus conselheiros. Você vê, de novo eles erraram, de novo eles falharam. O coração do faraó continuou endurecido. E ele não deixou os israelitas sair. E ele não deixou. O coração dos faraó continuou endurecido. E ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Êxodo capítulo 10, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Oitava praga, gafanhotos. Êxodo capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e a seus netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre vocês. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, eu estou fazendo tudo isso para que vocês vejam e entendam que eu sou todo-poderoso, que eu trago justiça, que eu faço justiça e que agindo eu, ninguém pode impedir. Dirige-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disseram. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra
até não se poder enxergar o solo. Devorarão pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiveram brotando nos campos. Encherão seus palácios e as suas casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram. Misericórdia. Algo absurdo, algo terrível. Desde o dia em que se fizeram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar o culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Você vê, olha, os conselheiros chegaram e falaram: ó, bora deixar esse povo embora, vai lá, deixa esse povo fazer o culto deles, vai lá, o que é que tem, qual é o problema? Porque isso tá matando a gente, isso tá acabando com a gente. Deixa o povo, vai lá, qual é o problema? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó e lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas, diga-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, e os nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Ou seja, temos que levar todos, todos. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Ou seja, vocês só vai poder ir homem. As mulheres e as crianças e os animais não vão poder ir. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Olha, Deus, ele é um Deus íntegro, ele é um Deus total, ele é o Deus por inteiro. Ele falou o quê? Eu libertarei o povo. Deus não falou, eu libertarei os homens. Deus falou, eu libertarei o povo. O povo é a totalidade. É homem, é mulher, é jovem, é mais idoso, é animal, é tudo, é todo mundo. Ou seja, Deus é íntegro. A promessa dele é íntegra. Se Moisés tivesse aceito essa proposta, eles não teriam sido libertos. Ou seja, lembre-se da promessa que Deus te deu. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante toda a noite daquele dia, durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a extensão. Nunca antes houve tanto gafanhoto, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela se escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Ou seja, gafanhoto chegou e acabou com tudo. Não tem volta. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e lhes disse: pequei contra o Senhor, de novo, né? O seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. E aí você vê, quando ele está ali debaixo da terrível mão do Senhor, ele reconhece. Mas é só Deus tirar um pouco a mão e ele, opa, bora voltar de boa, não tem nada disso. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Olha que bênção. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. E ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Ou seja, densas trevas, coisa terrível, coisa braba. Moisés estendeu a mão para o céu,
E por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar, durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Olha que bênção. É isso. Olha, as coisas, elas podem chegar para o mundo. E elas vão chegar para o mundo, infelizmente ou felizmente. Fato é, para aqueles que creem em Cristo e que confiam em Cristo, não chega. Por quê? Porque assim Deus estabeleceu, ponto. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, e as mulheres e as crianças, e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Aí você vê, a bênção de Deus é completa. São todos. Todos têm que ir. Bois e ovelhas. Por quê? Porque fazem parte. Faz parte do povo. Os bens privados que eles têm fazem parte deles. Ponto. Assim é. Foi assim que Deus estabeleceu. A propriedade privada deles precisa ser respeitada. Por quê? Faz parte deles. Ponto. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Ou seja, temos que levar todos, ponto. Não podemos levar só um ou dois, temos que levar todos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Aí você vê, até então o faraó não tinha jurado Moisés de morte, mas agora falou: o dia que você ver minha face, você vai morrer. Só que assim, quem abençoa filho de Deus, servo de Deus, é abençoado. Mas quem amaldiçoa filho de Deus e servo de Deus é amaldiçoado. Então, de fato, o faraó viu a face de Moisés de novo, viu? Mas não foi Moisés que morreu, mas foi ele. Respondeu Moisés: será como tu disseste, nunca mais verei a tua face. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o dia 15 de 365 dias com o Senhor, agora em 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E esse foi Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 10, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mais uma vez, em nome de Jesus, agradeço a você por ter chegado até aqui. Se inscreve aqui no canal para que você possa continuar acompanhando essa história maravilhosa que mudou a humanidade, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Clica no sininho para que amanhã você possa receber a notificação do vídeo de amanhã, do dia 16, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Curte para chegar em mais gente, porque assim, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu não posso fazer mais do que isso. Agora cabe a você curtir para chegar em mais gente. Porque assim, o reino do Senhor, ele é sobre mim até chegar em mim. Mas a partir do momento que chegou em mim, já não é mais sobre mim, mas é sobre você. E aí chega em você, já não é mais sobre você, mas é sobre o outro. Então assim, trabalhe para o Senhor. Faça algo que o Senhor vai se alegrar. Literalmente curta esse vídeo para honra e glória do nosso Jesus Cristo, para chegar em mais gente. E consequentemente, sermos úteis para o reino do Senhor. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Até amanhã, dia 16, se Deus quiser, em nome de Jesus. E é isso. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.